viagem, é um caminho, uma situação que... Cara, e você falou da questão do álcool, Aham. tipo assim, não é droga, não é não sei o quê. E infelizmente tem gente até dentro das igrejas tentando normalizar Sim, isso. Sim. De vários níveis, assim. Aham. Cara, mas eu conheço pessoas que não conseguem largar isso. Sim. Tem que chegar sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro, domingo, Tomar cervejinha. tomando vinho em Vinho, casa cerveja. e assim, vários. Assim, Sim. e se não fizer isso final de semana, Não estragou. estragou. Uhum. Então, se eu te pergunto, cara, se você não consegue se libertar de alguma coisa, Como é que você isso não é um está vício, preso né? a isso, cara. Aham. Você tá preso. Quer uma água? Não, obrigado. Você sabe qual é o problema? Que tudo que existe no mundo de entretenimento, tudo não. Deixa eu reiterar essa frase. A maioria das coisas que existe no mundo de entretenimento é uma fuga para fora de nós. Sim. E, cara, muita gente faz essa fuga e não sabe como retornar porque é um caminho complicado. Um exemplo, o uso das telas, o uso de tecnologia. O uso de tecnologia, né? Por que a galera tá com tanta dificuldade em gerenciar o seu uso em tecnologia? Porque, quando não é por trabalho, claro, isso se transformou em um caminho, é uma viagem que a pessoa faz fora dela para não encontrar o tédio que existe dentro dela, para ela fugir de questões que ela não quer pensar, de sensações que ela quer ouvir, ou que ela quer sentir, que ela não quer sentir. Só que a viagem do evangelho é uma viagem para autoconsciência, cara, Sim. para estar presente o tempo inteiro. É o culto racional. É o culto racional, é o que Pedro fala, sede sóbrios, esteja consciente de si, esteja em você, esteja consciente do que está acontecendo em você. O Dr. Augusto Cury, ele tem uma teoria que eu acho muito bacana, que é a teoria do SPA, da Síndrome do Pensamento Acelerado. Eu acho muito legal essa ideia dele, né? Essa abordagem dele, essa ciência que ele apresenta. E ele fala que a maioria das pessoas que usam o entretenimento com vinculação emocional, ela pode gerar um desajuste no seu pensamento tão agressivo, tão violento, que a pessoa vai ter dificuldade de organizar até o que pensa, de organizar seus pensamentos mais básicos, ao ponto de ter dificuldade de fazer coisas tão simples como arrumar uma casa. Sim. Um exemplo, uma dona de casa que tem filhos que sabe que tem que arrumar a casa, mas não consegue fazer. Existem muitos casos de pessoas que eu acompanho assim, não consigo arrumar minha Cara, casa. eu conheço isso direto. A galera se perde aí começa a fazer um negócio no trabalho. Aham. Aí pra responder uma mensagem no WhatsApp. Do WhatsApp entra no Instagram, acabou o seu dia ali. Já Você era. fica 3 horas naquilo, quando você vê, já passou quase teu expediente inteiro, tá ligado? É As isso pessoas, aí. parece que a mente das pessoas é engolido, né? Aham. E você vê, é isso mesmo. É essa onda da viagem fora de si, né? Por estar nessa onda, a pessoa se perde em um caminho que não sabe mais ser ela não sabe mais se localizar. E o não saber se localizar, cara, é deixar de se desenvolver. Por que a gente tem uma geração tão emocionalmente imatura? Porque é uma geração de pessoas que vivem fora delas. Eu não tenho como amadurecer se eu não estou lá. Né? Eu não me lembro por que a gente entrou nisso mesmo. Vamos. Porque a conversa aqui A é gente boa. tava falando do seu envolvimento, primeiro envolvimento com Sim, drogas. da maconha, eu tô falando. É. Essa Tinha me perdido também. Já tava... Essa vinculação emocional com a maconha era pra eu ter uma viagem fora de mim, porque eu me lembro quando meu pai morreu, Daniel, eu tava lá no enterro, Daniel, e eu pensei comigo mesmo assim, eu falei, eu nunca mais vou amar ninguém, porque se eu não amar, eu não sofro quando essa pessoa morrer. E eu pensei comigo mesmo, né? E eu sei que aquilo foi um voto que eu fiz comigo naquele dia, cara. E eu pensei comigo mesmo assim, eu vou ignorar o que eu tô sentindo e vou encontrar um caminho alternativo para que eu não possa mais sentir essa dor que eu tô sentindo. Por isso que veio o uso das drogas, de maneira profunda. Entendi. Um dia desse minha esposa estava comigo e ela falou algo que é tão interessante. Jéssica falou comigo assim, Léo, essa pessoa não tem que parar de beber somente. Era uma pessoa com problema com álcool. Essa pessoa precisa entender o motivo pelo qual ela coloca um copo todo dia na sua boca. Porque se essa pessoa encontra um motivo pelo qual e entende que essa ligação afetiva ela é danosa, ela vai olhar pro copo e vai dizer, eu não te aceito mais. Eu não te quero mais. Eu rompi com você. E a questão de depressão, ansiedade e tal, te coloca em situações assim, né?
de autodestruição violenta. Eu me lembro quando, na minha pior fase, assim, eu tive depressão, né, Sim, cara? sim. 2019, assim, foi minha pior fase. Perdi a bolsa na faculdade, perdi emprego, fui Uma demitido. expectativa enorme de vida, né? Cara, eu fui demitido. Cara, fui demitido na frente de todo mundo, mano. Sério. Foi uma história horrível. Namorada, enfim, foi muito difícil. Que bom que você tá aqui, você superou, cara. Cara, foi assim. E muito do que você falou também no café de pastores foi que essa questão de procurar. Porque a minha recuperação foi quando eu entrei em outro lugar. Mas eu vou entrar. Sim. Mas vou entrar nisso. Uhum. Cara, na pior fase da depressão, teve um dia que eu comi 9 quarteirões do McDonald's. Sério. Come? Emocionalmente Comi, assim, ó. você come, você Com- come. Você come. Cara, e hoje, tipo assim, eu evito o máximo possível o McDonald's, esse tipo Tinha de coisa. fumado maconha, mano? Não, não nunca, precisava. não precisava, cara, mas Pô, mano, 9 quarteirões é muito, Mano, mano. Uma você- montanha de quarteirão. você. Não, cara. Você não come tudo ali de vez, você vai comendo, né? Você vai comendo, porque assim, não é nem a fome, cara, é uma autodestruição. É uma viagem que você tá fazendo pra fora da sua dor. Exatamente. E a sua ligação Você com aquela quer, família. você quer que aquele negócio, você quer que qualquer coisa tente acabar. Então, eu acho que assim, eu acho que eu tentei com comida, mas se era videogame, dormia horas e horas, não Sim. conseguia sair de casa. Sim. Foi bem punk. Uma coisa que me ajudou muito, cara, foi que, tipo, nessa época eu tinha uma carreira, né? Eu tava tentando entrar e tal. E aí eu fui. Você chegou a trabalhar na IBM, só pra me falar um pouco. É, né? eu trabalhei. Não sei se. Foi lá justamente. Foi lá justamente que a mulher me demitiu e tal. Foi, Porra. e... Desculpa de ativar esse gatilho, mano. Não, mas de boa, Pô, cara. Lá, bem legal, Daniel. Lá, Não, eu manda um abraço, pessoal. eu nem tenho muita. Eu Não, tenho até ele- contato. Cara, eu Ele tenho tem que mandar contato com uma abraço galera mesmo, de lá. Ele tem que mandar abraço mesmo, porque foi isso que transformou ele num cara Eu me maduro, despedi, tá cara. ligado? O que acontece? Eu tenho a tia da minha esposa, ela é psicóloga. Aham. E ela é da linha sistêmica familiar e tal, e ela manja de constelação. Aham. É da linha das quebradas, tá ligado? Pesado. Mano, ela me fez escrever umas cartas, tá Ah. ligado? Fazer uns rituais. Eu já me despedi da IBM, então, IBM, Botou na um fogueira. abraço aí. Se vocês quiserem me contratar de volta, não sei se vocês têm dinheiro pra pagar meu salário. Tá bom? Mas cara, uma parada que me ajudou foi o seguinte, naquele ano, 2019, eu me lembro que foi o pior ano da minha vida, assim. Foi muito difícil, mas ao mesmo tempo no final foi o melhor. Porque eu falei assim, eu pedi pra Deus, eu quero recomeçar. Eu quero conhecer gente nova. Que legal. Eu quero conhecer a minha esposa. Que legal, cara. Cara, eu tô falando assim pra você, eu fico até emocionado, porque eu pedi pra Deus, eu quero mudar minha vida. Cara, eu me lembro que eu indo pra psiquiatra, a psiquiatra ficava num prédio na Barra, e aí eu fui tentar pegar um contorno por trás, e passei numa rua assim, cara, que tinha uma rua muito bonita, assim. Cara, tinha uns prédios lindos, eu falei assim, caraca, mãe, que lugar maneiro. Cara, eu nunca tinha passado naquela rua na minha vida. Mano, semanas depois eu conheci minha esposa e ela morava ali. Sério, cara. Lindo. Cara, e naqueles meses ali, eu fui começar a trabalhar numa igreja batista. Aham. Conheci pessoas novas, aí através dali conheci minha esposa. E aí foi uma E reconstrução. hoje eu sou universal. Foi uma reconstrução. Não, pô, tô falando sério, rapaz. Fica ligado, rapaz. Fica ligado. Tá vendo, gente? Tô tentando fazer um negócio sério aqui. Tá ligado? Uma mensagem séria. O cara não tá pegando a visão. Ele tá em outra viagem. Tá em outra. Perguntou coisa. Vamos Tá manter- ligado, vamos né, manter o Léo? nível. Tá ligado, né, Léo? Aí, cara, a gente. Cara, mas sério, essa questão de você ter primeiro uma consciência. Eu não tô bem agora. Isso é Depois, real. eu preciso de um de um lugar que eu vou encontrar sentido, sabe? Eu procurei em algum e aí eu reconstruía, tipo assim, eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre. E aí eu consegui um trabalho novo numa igreja, cara, mas Legal, assim, cara. aí ali abriu portas e tal, enfim, a história é outra. Mas, cara, ficar também nesse ciclo de autodestruição, não procurar ajuda, não vai levar ninguém a nada. Pô, ele tá Eu vi- falando alguém que enfrentou um quadro severo, né, cara? Exatamente. Eu vejo que muitas pessoas hoje têm uma resistência ao tratamento. Aham. Tem uma resistência a se tratar, uma resistência a psicólogo e tem uma resistência até à sua própria consciência dizendo assim, cara, você não tá bem. Isso aí. É isso. Porque
Pro público cristão especialmente, isso é negar um falso Deus, né? A consciência de que eu posso não estar bem. Sim. Eu acho que pro público cristão é muito mais difícil convencer a pessoa de que ela tem um problema do que tratar o problema dela. Porque quando você se conscientiza do problema, como foi seu caso, você se dispôs ao caminho que te tirasse daquilo. Mas imagina se que você não se conscientizasse que você tem aquele problema. Sim. Não adianta, o cara teria um método que fosse, e podia te ajudar como fosse, você não ia conseguir sair daquilo porque para você aquilo não é real. O primeiro bezerro de ouro que nós como cristãos nós temos que tirar da nossa vida é a ideia de que ter uma vida cristã é ter uma vida de sucesso em tudo, vitória em tudo, saúde em tudo, conquista em tudo, porque as nossas doenças nos amadurecem, Dan. Sim. Eu estou diante de um homem, de um pai de família, de um cara super inteligente e maduro, e quem constituiu esse processo de maturidade foi sua inimiga, a depressão. Ela foi uma matéria-prima que Deus utilizou para amadurecer o homem que você se tornou agora. Isso parece ser até difícil para algumas pessoas acreditar que Deus usa elementos ruins. Deus usou o sofrimento do seu filho para gerar prazer em seu povo. Sim. Deus não se limita ao que é bem e mal para usar como matéria-prima para o nosso crescimento ou a nossa maturidade. Isso pode ser usado por Deus como ferramenta para nos fazer chegar ao fim do que Ele espera de nós. Só que eu tenho que entender que isso está acontecendo comigo. E esse que é o problema do público cristão. Não reconhecer que talvez o filho esteja doente, a esposa não está bem, sabe que não está bem. Que você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Que a ciência pode ser um caminho também. Que a ciência e a fé não se agridem. A ciência é uma ferramenta do espírito. E o espírito pode usar a ciência como forma. Seu pai me falou algo interessante, né, ontem. Ele falou que as estruturas não são tão importantes, mas são carros nos quais nós andamos dentro. Poxa, bem legal. E a ciência isso é um carro onde a fé pode entrar e andar e usar para o benefício do ser humano. Tudo é bom se produz no ser humano saúde real. Se produz no ser humano saúde real, tudo é bom. Estou falando saúde real. Tudo é bom, Paulo diz, mas nem tudo convém. O que não convém, o que não é saudável. Os padrões doentios. Um exemplo, o tema hoje, né? Tudo é amor. Sim. Existem padrões doentios de amor, existem padrões saudáveis reais de amor. Os padrões de amor saudáveis e reais é útil para Deus. Os doentios, não. Eu preciso aprender a entender que a gente vai voltar à questão da ideia fluida de cultura, né? Sim. Que não há padrões. Como é que a gente vai poder viver sem referencial nenhum de tradição, cara? A gente já perdeu o senso do que é saudável e do que não é. A gente volta para aquele negócio que, tipo assim, hoje a teologia liberal, traduzindo, se a gente fosse tipo assim, se te dá prazer, faça. É isso aí, Melhor, você colocou muito bem. Né? Resumindo em uma frase, é que eu vi isso escrito por uma teóloga. Que legal. Você viu isso? Por uma teóloga. Ela escreveu de forma séria? Ela escreveu de forma séria, se te dá prazer, faça. Cara, só que isso é completamente diferente do tipo assim. Faça, mas assuma, né? Assuma. Não, é diferente, cara, de tipo assim, de um evangelho que diz: aquele que quer vir após mim, negue-se. Deixe de ser o seu próprio padrão, deixe de ser o Entendeu? seu próprio conceito. Entendeu? Qual é a parte do negue-se? E tipo assim, de assumir o referencial que é Cristo, de assumir o padrão que é a cruz, sabe? Qual é a parte, tipo assim, cara, eu vou te ensinar um novo e vivo caminho. Sim. Que é o que o cristianismo precisa trazer. Se assemelhar a ele, cara. Exatamente, tá ligado? É claro que, assim, muitas das vezes a religião pegou isso, e a gente tem que trazer isso claramente, que assim, o cristianismo precisa usar terno. Pra você ser um cristão, você precisa usar terno, você não pode ter tatuagem, você não pode usar brinco, você precisa ser de tal família, você precisa ser branco. A linguagem estética da coisa, né? A linguagem estética, moral e estética. Que muitas das vezes foi hipócrita. Isso aí. É o Gemstones, você já assistiu essa série? Não. Foi assim. É legal? Muito boa. Tá na HBO Max. É zoada, zoa essa fisionomia do evangeliquez televisivo. Sim.
Mas o evangelho de fato, por mais que tenham usado errado, ele tá ali, cara. Sim, E tem muita gente usando certo ao longo Certo. das eras. sim. E aí o que acontece? Os caras eu tenho um problema muito grande com isso, com a galera que quer rebater o que é errado, fazendo o que é mais errado ainda. Com certeza, com certeza. Jesus, os discípulos dele viram que isso era um problema. Ou tem alguém falando aí de você, não anda com a gente, não sabe como é bem a coisa, não entende bem e tal. E tudo bem, cara, deixa que seja feito. Assim, quando nós fazemos a partir da luz, a luz vai denunciar tudo que é treva. Ou seja, se nós vivermos de uma maneira apropriada, segundo Deus, a nossa vida vai denunciar o que não é Deus, cara. E ponto. Não, a gente não pode rebater discurso por discurso. A gente precisa rebater discurso com vivência. A vivência cala o discurso. A vivência é um fato dado. O discurso é uma interpretação da coisa. E você vê, né? A gente voltando para essa questão da falta de padrões sólidos. Eu entrei na questão das drogas por aquilo ser um padrão fluido. Tipo assim, eu não sei o que é saudável e escolhi um padrão doentio porque pra mim, na minha vivência, era possível. E eu comecei a andar com os caras que andavam com meu pai e me afundei nas drogas no sentido de fazer uma viagem que eu não sabia mais como retornar. Você estava falando sobre as drogas e como é que foi a saída disso? Cara, a saída disso foi uma luz que entrou na minha vida chamada Jéssica. Sua esposa, né? É minha esposa. Essa menina, ela é filha biológica de uma prostituta que se prostituía no centro da cidade, no Pelourinho, e junto com um filipino que era... lá em Salvador tem um porto que chegavam muitos gringos que trabalhavam em navios para levar coisas, pegar coisas, tudo isso. E esses caras fazem o uso consomem a prática sexual. A vida noturna a vida da noturna, cidade. consome. E esse filipino engravidou essa moça, que se tornou a mãe da minha esposa biológica, que ela não conhece. Minha esposa foi gerada, concebida dentro dessa realidade. E minha esposa, pelo que me contou, o pessoal que tomou ela para criar, me contou que a mãe dela saía para fazer programas nas ruas de Salvador à noite, e ela ficava dentro de uma gaveta, numa cômoda. Vocês sabem o que é cômoda, né? Uhum. De uma cômoda a noite inteira. Gaveteiro. Um gaveteiro, para quando a mãe dela voltasse, desse para amamentar, e a menina tava ali urinada, defecada, cagada e tudo. Então minha esposa, não sei se foi meses, algum tempo da vida dela, ela viveu essa experiência. Até que a mãe dela entregou ela a um grupo de mulheres que cuidavam de filhos só de prostitutas. As prostitutas iam trabalhar, deixavam as crianças. Caramba, cara. Então, e o que é mais impressionante é que a Jéssica, minha esposa, ela tem um fenótipo branco. Ela foi levada para casa de negros, e a quem ela chama de vó hoje, que foi a mulher que tomou ela para criar, é filha direta de uma escrava. Ou seja, a mãe da avó adotiva da minha esposa foi uma humana escravizada mesmo. Ela viveu a dor da escravidão. Eu não tenho muito tempo, né? E aí minha esposa foi criada num lar profundamente, culturalmente africano, né? Porque essa era toda a tradição e a cultura, ainda lá no centro de Salvador e tal. E minha esposa cresceu ali sem nenhum tipo de... Porque ela não foi escolhida para ser adotada. A mãe dela sumiu. A mãe dela levou ela para ela ser cuidada e não voltou mais. Então meio que passaram a bola para aquele pessoal e ela ficou. Ela não foi... Ninguém foi até o centro de adoção e escolheu ela para adotar. Ela não foi uma escolha, ela caiu ali. Entendi. E ela foi criada ali sabendo que não era uma escolha, tá ligado? Ela foi criada ali sabendo que não era uma escolha. Ela foi criada ali como alguém que chegou ali. E pior, cara, que não foi só ela. Um casal de gêmeos, de filhos de gregos, que eram filhos de uma prostituta, também ficou lá com ela. As prostitutas começaram a deixar as crianças lá e vazavam. Então ela foi criada nesse ambiente. Só que, cara, era um ambiente lá onde você via crianças de 11 anos fumando crack. Era um ambiente que você via que a prostituição se tornava uma cultura possível para as garotas. Era um ambiente que você via que o mau caratismo e tudo que estava relacionado à ausência de valor, isso estava ali. Mas sabe o que é interessante? A Jéssica sempre me falou, cara, que ela... Quando ela via as coisas erradas acontecerem, ela ficava dentro dela assim... Eu não vou fazer isso.
Eu nunca vou ser assim. Quando ela via jovens se prostituindo, quando ela via jovens se drogando, quando ela via tudo aquilo acontecendo no contexto dela, ela com ela mesma dizia assim: eu nunca vou me dar uma vida como essa. Ela cresceu num ambiente sem nenhum valor possível, valor moral. Eles tinham um valor afetivo, porque eles não jogavam essas crianças fora, tá ligado? E não tinha comida, cara. Como eu falei ontem, eu acho que eles viveram numa casa de 2 cômodos com 16 pessoas dentro de casa. Caraca. Né? E ela cresceu dentro disso, determinando que não viveria uma vida semelhante ao padrão de vida daquele ambiente. Ela foi abusada, né, nesse ambiente e tal. E quando eu conheci a Jéssica, ela entrou na minha vida, cara, como um símbolo de valor. Eu encontrei alguém com valores tão firmes e valores tão saudáveis que eu não tinha visto em nenhuma pessoa. Mas pensa comigo, cara. Ela não teve isso partilhado por ninguém, nenhuma autoridade. Nenhuma referência Nenhuma disso. referência partilhou isso a ela. E eu perguntava a ela, cara, eu cresci numa casa que não tinha muita estrutura, mas tinha pai e mãe. Mas ela me ensinou coisas que o pai e mãe não me ensinaram. E eu perguntava a ela, como você sabe disso? E ela disse, quando eu via o errado, eu dizia, eu vou fazer o oposto. E isso não isso, a gente justifica aquela ideia, né, de que uma pessoa quando nasce num ambiente destrutivo, num ambiente ruim, essa pessoa ela é levada a ser como é aquele ambiente. Sim. E na prática isso não é verdade. Não é verdade. Sim. Quando ela entrou na minha vida, ela viu em mim uma forma de ser e um potencial que nenhuma outra pessoa havia me olhado com aquele olhar. E aí começou meu processo transformador. Foi a primeira pessoa que eu me senti amado de verdade, incondicionalmente. Ela não tinha por que estar comigo. Ela era uma menina nova, muito bonita. Ela não tinha por que escolher estar do meu lado, um jovem problemático, um cara drogado, sem estrutura familiar e financeira nenhuma. E ela decidiu, né, muito mais do que ficar comigo, mudar o que eu era. Ela renunciou a vida dela inteira para que isso fosse real na minha vida. Daí começou o meu processo de autoconsciência de tipo assim, eu não posso viver nessa viagem, eu preciso me tornar um cara sóbrio. É porque você é gato, né? Aí você Não. conquistou ela. Não.